Olá, povo, a paz do Senhor. Vou aqui gravar mais um vídeo com vocês, mais uma reflexão da palavra de Deus. Aqui no Evangelho de João, no capítulo 15, diz assim: Jesus, a videira verdadeira. Diz assim a palavra do Senhor: Eu sou a videira verdadeira e meu Pai é o lavrador. Todo ramo que estando em mim não dá fruto, ele corta. Todo ramo que dá fruto, ele poda para que produza ainda mais. Vocês já foram limpos pela mensagem que eu lhes dei. Permaneçam em mim e eu permanecerei em vocês, pois assim como um ramo não pode produzir fruto se não estiver na videira, vocês também não poderão produzir frutos a menos que permaneçam em mim. Aqui a palavra do Senhor está sendo muito clara. Cristo é a videira verdadeira. Nós somos os ramos que estamos ligados nessa videira. Quando você aceita Jesus como seu único e suficiente Salvador e você é justificado pela fé em Cristo, você é o ramo que passa a estar na videira. E o que acontece? E esse ramo que está na videira, ele tem que produzir fruto. Ele tem que frutificar. E a palavra diz que quando nós, que somos o ramo, e estamos produzindo frutos, e esse fruto aqui significa a nossa vida cristã, a nossa vida reta, a nossa vida de santificação, a nossa vida longe do pecado, e por a gente estar vivendo uma vida ligado na videira que é Cristo, que é a única videira verdadeira que é Cristo, e nós estamos nos santificando, nos separando do pecado, ele nos polda para que nós venhamos dar mais fruto. Então, nós passamos por dificuldades, por momentos, por provas, nós iremos nos santificar mais em Cristo, aquele que nasceu de novo, né? Porque ele é o ramo e ele tá ligado na videira verdadeira que é Cristo. Então ele vai produzir mais fruto. Mas só que olha o que Jesus fala aqui, no verso 2 em diante eu vou ler. Todo ramo que estando em mim não dá fruto, ele corta. Porque não basta você se dizer que é ramo. Você precisa dar fruto. Você precisa frutificar. E você precisa estar ligado verdadeiramente nessa videira, que é Cristo. Você se diz que é videira, mas você tem produzido fruto. E quando você produz fruto, a palavra do Senhor diz que o Senhor Jesus nos polda para que venhamos dar mais fruto. Por exemplo, você passa por uma árvore onde é um pé de laranja. E quando aquele pé de laranja, ele tem muita laranja, ele tá carregado de laranja, por quê? Porque é o fruto da laranjeira. A laranjeira só pode produzir laranja. Então, quando é a época da laranja e tem muita laranja naquele pé, a árvore ela fica carregada, ela fica com muitos galhos, ela fica com muitos frutos. Laranjas muitas das vezes até caem no chão de tão carregada que tá. Por quê? Porque ela tá ligada na laranjeira, então ela tá dando esse fruto. Aí vem o jardineiro, vem o agricultor, recolhe aquelas laranjas,
pó aquele pé de laranjeira, para que aquele pé de laranjeira venha produzir, venha estar vivo, venha, venha ficar viçoso, rigoroso, né, robusto. A mesma coisa acontece com a gente quando nós nascemos de novo e nós fomos justificados em Cristo. Esse ramo vai estar ligado na videira que é Cristo, e os frutos do Espírito passa a ser manifestado em nós. A presença do Espírito Santo passa a ser evidente na nossa vida, porque nós estamos ligados nessa videira. Mas aquele que não está ligado na videira, aquele que se diz ramo, que está ligado na videira, mas ele não produz fruto, a Bíblia diz que o Senhor Jesus vai cortar, vai ser lançado fora, porque ele não está produzindo frutos. E talvez você se diz que se converteu, mas você não está produzindo frutos. Na sua santificação diária, na sua vida de oração, na sua vida em relação no seu trabalho, na sua casa, diante das lutas, diante dos problemas, a sua fé não está sendo depositada em Cristo somente. Não está sendo lançada a sua esperança em Cristo, a sua santificação. Talvez você se diz ramo, mas os seus frutos é para a carne, a sua legalidade é para a carne, a sua vida é entregue aos prazeres da carne. Você se diz que está na videira, mas os frutos do Espírito não têm sido manifesto em você. Então, esse fruto, esse ramo, ele vai ser cortado, porque ele não produz fruto. Esse ramo vai ser lançado fora, porque ele não está produzindo fruto. Nascido de novo produz frutos de nascido de novo. Frutos do Espírito, santificação, vida de oração, leitura da palavra, vigilância, sabedoria ao Senhor. Quando nós pedimos sabedoria ao Senhor diante dos nossos problemas, e o Espírito Santo nos conduz a sabedoria nos problemas. Verso 3 diz assim: vocês já foram limpos pela mensagem que eu lhes dei. Você, cristão, que é esse ramo que está ligado na videira que é Cristo, que tem produzido frutos, vocês estão sendo limpos. Vocês estão sendo poldado a cada momento. Você está sendo limpo pela mensagem que eu lhes dei. Foram limpos pela mensagem que eu lhes dei. Que mensagem? A palavra de Deus. Permaneçam em mim e eu permanecerei em vocês. Ou seja, nós devemos permanecer na videira que é Cristo, e Cristo permanecerá em nós, porque Ele é a videira e nós somos o ramo. Então o ramo tem que permanecer na videira para que ele venha produzir fruto. Não tem como desassociar uma coisa da outra, porque nós fomos limpos pela palavra de Deus. Então nós estamos sendo limpos, nós estamos sendo poldados para que nós venhamos produzir ainda mais frutos, ainda mais frutos para o Senhor, frutos para o reino. Aí diz assim: pois assim como um ramo não pode produzir fruto se não estiver na videira, vocês também não poderão produzir frutos a menos que permaneçam em mim. É impossível um cristão permanecer dando fruto sem estar ligado na videira. É impossível um cristão frutificar, ficar viçoso, rigoroso na sua vida cristã, crescer em santificação, se apartar do pecado, sem estar ligado na videira que é Cristo.
nós precisamos permanecer em Cristo. Aí ele diz assim no verso 5, sim, eu sou a videira, aleluia. Vocês são os ramos. Quem permanece em mim e eu nele, produz muito fruto, pois sem mim vocês não podem fazer coisa alguma. Verso 6. Quem não permanece em mim, que é a videira verdadeira, que é Cristo, é jogado fora como um ramo imprestável e seca. Esses ramos são ajuntados no monte para serem queimados. Olha só o que vai acontecer quem não permanece em Cristo, quem não permanece na videira. Ou seja, eles são ajuntados no monte para serem queimados. Sabe o que significa isso aqui? Condenação eterna. Aí diz assim, mas, no verso 7, se vocês permanecerem em mim e em minhas palavras permanecerem em vocês, pedirão o que quiserem e isto lhes será concedido. Verso 8, quando vocês produzem muitos frutos, trazem grande glória a meu Pai e demonstram que são meus discípulos de verdade. Olha que coisa gloriosa. Eu vou ler de novo no verso 8. Quando vocês produzem muitos frutos, trazem grande glória ao meu Pai e demonstram que são meus discípulos de verdade. O ramo que está na videira que é Cristo, o cristão que nasceu de novo e frutifica em uma vida de santificação, em uma vida separada do pecado, em uma vida em obediência à palavra do Senhor, que foi ministrada ao coração dele, que permanece nele e que faz ele frutificar, ele dá muitos frutos, ele traz grande glória ao Pai. Nós precisamos ser esses ramos que frutifica, que dê frutos. Que frutos que são esses? Frutos de justiça, frutos de santificação, frutos de mudança, no falar, no pensar, no agir, na nossa perseverança em oração, a nossa perseverança na fé, na palavra de Deus, no ensino de Jesus e dos apóstolos, firmes nessa videira verdadeira que é Cristo, produziremos frutos se permanecermos em Cristo. Amém, meus amigos? Que Deus abençoe a vida de vocês. Fica aqui essa palavra breve para vocês, tá bom? Medite no capítulo de João 15 todo. Jesus é a videira verdadeira, que você vai ver que Deus vai falar, o Espírito Santo vai falar fortemente ao seu coração. Então, se você crê em Cristo, se arrepender dos seus pecados, o Espírito Santo habita em você, você vai estar ligado nessa videira verdadeira que é Cristo e vai produzir muito fruto e vai glorificar o Senhor pela sua vida reta, em nome de Jesus. Que Deus abençoe a vida de vocês, que Deus abençoe a casa de vocês e que o Espírito Santo possa nos conduzir nessa vida de santificação, de separação do pecado, de perseverança de oração e que os frutos do Espírito na nossa vida venham a ser mais e mais evidentes. Tá bom, meus irmãos? Que Deus abençoe a sua vida. Um forte abraço. Fique com Deus. Tchau, tchau.